você vai até o final. Pode ir. Tem alguma coisa? Não sei. Se eu quiser, eu faço. Bom dia a todos os irmãos, a graça e a paz. Gostaria de convidar a todos que abrissem suas Bíblias no livro de Judas. E se perguntarem qual que é o capítulo, é só o número 1. Porque Judas é uma pequenina carta. Fica ali antes de Apocalipse e talvez alguns passem por ela de forma despercebida. Judas, capítulo 1. Nós leremos só os seus versos de 5 a 7. Carta de Judas, versículo 5 até o versículo de número 7. Vamos fazer essa leitura mais uma vez, em voz uníssona. Quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais cientes de tudo, uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram, e aos anjos, os quais que não aguardaram seu estado original, mas abandonaram seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia, como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se entregado à prostituição, como aqueles, seguindo após outra carne, são postos para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Amém. Senhor, mais uma vez nós rogamos a Ti que, mediante o Teu Santo Espírito, venha iluminar as nossas mentes, capacitar-nos a compreender de forma profunda, verdadeira, que venhamos a ter força, Senhor, uma vez compreendido, a praticar, a obedecer a Tua palavra. Ajuda-nos, assim nós o pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém. A história do povo de Deus muitas vezes foi manchada pela infidelidade, pela cobiça, ambição, pela política de força, pelo orgulho, por atos imorais. Muitos foram aqueles que abusaram da graça de Deus em benefício próprio, pessoas gananciosas que, fazendo da graça uma coisa manipulável, utilizando-se da palavra de Deus para seus objetivos torpes, maldosos, como se Deus fosse bondoso demais ou se fosse atarefado, ocupado demais para punir a esses que tocam, que transtornam a palavra do Senhor. Nós vemos na história da igreja vendas de lotes no céu, venda de bênçãos, venda de curas, pessoas que se aproveitam realmente de sua condição de crentes para alguma coisa, para algum benefício. O escritor dessa carta, ele se atribui a ele e fala: eu sou Judas. Ele pega e não fala de um detalhe. Ele era um dos irmãos de Jesus. Ele fala de Judas, irmão de Tiago. Tiago era um dos irmãos de Jesus, Judas também o era. Mas por que ele não fala que era irmão de Jesus? Questão de humildade. Era uma questão de humildade, então ele só falou dessa forma. Essa carta, então, esse Judas não é o Judas Iscariotes, então, esse Judas, o meio-irmão de Jesus, ali parte de Maria, e ele pega e ele queria muito escrever uma carta falando um tratado sobre a salvação. Porém, ele era um pastor itinerante, ele era um pregador itinerante, e ele percebeu um problema grave nas igrejas, e ele percebe que várias das igrejas ali estavam com falsos mestres, e pessoas que estavam pervertendo a graça de Cristo,
E então ele se vê movido a então escrever essa carta. Seria uma carta geral, uma carta para ser enviada às igrejas, para passar de igreja a igreja. Não é a um público específico. Judas desejava então escrever a esse para lutar, combater contra esses homens que buscavam ali a luxúria e tornavam a graça de Deus algo banal. E ele vem lutar contra isso, ele vem mostrar realmente essa carta forte, enérgica, contra esses que vinham mostrando uma conduta imoral, uma baixa conduta realmente na igreja, e que estavam afetando vários irmãos da igreja, porque essas pessoas se autodenominavam mestres, se autodenominavam pastores, e estavam pervertendo sim, na teoria e na prática, estavam pervertendo a doutrina, a sã doutrina, a palavra, a fé cristã. E até quando fala da fé cristã, sempre está vinculada ao evangelho da graça em Cristo, a proclamação da salvação em Cristo. Eles estavam pervertendo isso. Judas se preocupa com a igreja e fica sabendo desses homens que se introduziram e desejosos de estarem falando, disseminarem suas mentiras, e eles eram dissimulados. Judas fala deles como se fossem rochas submersas, e às vezes alguém que já andou de barco, né, e bateu numa rocha ou num monte de terra, de areia, que ali estava um pouco escondido sobre a superfície das águas, sabe a frustração disso, sabe o perigo disso. Nós sabemos de um grande, trágico acontecimento que foi o Titanic, que ali aquele grande navio chocou-se com um iceberg e trouxe uma tragédia terrível para aquelas vidas. Judas está falando disso, está falando de uma tragédia que essas pessoas podem causar na vida da igreja. Eles eram então especialistas em fazer a fé daqueles irmãos a naufragarem, e Judas queria trazer realmente a que o povo de Deus estivesse prestando atenção, que estivessem sempre atentos contra isso. Nós temos que ter essa noção. No meio do povo de Deus, tem os lobos, no meio dos cordeiros, tem os falsos mestres, em meio àqueles que são verdadeiros, tem o joio no meio do trigo. A Bíblia constantemente nos chama atenção para isso. O apóstolo Paulo nos fala sobre esses falsos mestres, o Pedro também nos alerta contra isso, em 2 Pedro, e aqui Judas também está falando. Cristo, no Mateus 24, nos chama a atenção para esses mestres e falsos cristos que surgiriam. E nós não podemos ficarmos perplexos, admirados, quando acontecem essas coisas, mas nós temos que estar preparados e sabendo que o Senhor nos advertiu contra eles. Que pessoas eram essas? Eles transformavam a graça de Deus em libertinagem. Eles abusavam da graça de Deus. Eles falavam: olha, na verdade está tudo liberado, tudo pode. Eles falavam que não tinha problema, que o pecado, na verdade, não iria afetar a sua vida, o seu espírito. O que fizessem no corpo não afetaria o seu espírito. Eles negavam o nosso soberano Senhor. Por isso até Judas pega e fala: o nosso Senhor soberano. E aí fazendo menção a Cristo como Deus, como pessoa da Trindade. Ele chama atenção para isso. E por isso Judas escreve para combater essas pessoas. Isso aconteceu antes. Judas alerta: olha, isso não é a primeira vez. Talvez vocês estejam admirados de eu falar sobre essas coisas, vocês estejam perplexos, mas isso não é a primeira vez que acontece na história do povo de Deus. E Judas então vem falar de alguns exemplos na história, de pessoas e de seres
que demonstraram essa falta de seriedade, de firmeza, e demonstraram um baixo proceder perante os olhos de Deus. Então ele fala, não é a primeira vez que isso acontece na história do povo de Deus, isso já aconteceu antes, e eu quero lembrar-vos com alguns exemplos. Nesse sentido, então, tem 3 exemplos de povos e seres que agiram da mesma forma, como eles tentaram transformar a graça de Deus em libertinagem e negaram até o próprio Senhor. Um primeiro exemplo, ele dá o dos israelitas. Os israelitas foram ali o seu povo, aqui o texto está falando da entrada do povo de Israel, né? Então eles foram libertos com grande mão poderosa do Senhor. O Senhor mandou pragas ali sobre o Egito, o povo foi liberto, o Senhor abriu o mar, o povo passou a pés enxutos, depois o Senhor fechou o mar sobre os inimigos, o povo tinha sede, o Senhor dava água, o povo tinha fome, o Senhor dava pão, o Senhor supria em tudo aquele povo. Mas aquele povo era obstinado, era mau, aquele povo não demonstrava fé, murmurava, e até quando chegam ali na terra, em Canaã, que manda os espias, volta 10 dos espias pegando e falando, olha, a terra é muito boa, mas Deus nos mandou aqui para sermos massacrados. As cidades deles, os muros, as muralhas deles são fortes demais, os homens de lá são gigantes, nós somos como insetos aos olhos deles. Deus nos trouxe aqui para sermos dizimados. Mas Josué e Caleb se levantam e falam, eia, pare com isso, que absurdo é esse? O Senhor nos trouxe aqui, o Senhor nos dará vitória. Mas por conta daquela infidelidade, por conta daquela falta de fé, o Senhor então fala, de forma alguma vocês entrarão nesse descanso, nesse lugar maravilhoso que eu reservei. Os seus filhos sim, mas vocês todos vão perecer nas areias do deserto. E assim o Senhor espera durante 40 anos, 1 ano para cada dia que os espias ficaram ali observando a terra. E durante 40 anos o Senhor aguardou aquele povo ser dizimado. 1 Coríntios 10, de 1 a 13, fala bem o passo a passo que aquele povo demonstrou. Ele fala que eles cobiçaram, idolatraram, cometeram imoralidades, colocaram Deus à prova, murmuraram e foram destruídos. A grande raiz de dissimulação dos israelitas foi a amargura e a incredulidade. Eles demonstraram incredulidade. Os anjos, Judas cita também a questão dos anjos aqui, que o seu pecado foi não guardar o seu estado original. Eles quiseram ir além. Satanás e aqueles que o seguiram, parte ali dos anjos, quiseram ir além, não permaneceram aonde foram colocados, não reconheceram aquela honra, aquela dignidade, mas quiseram mais, e por isso foram expulsos ali dos céus, o Senhor, e foram condenados, foram ali, receberam o juízo, e ainda receberão o juízo final. Mas, e aí? O seu domicílio, eles eram orgulhosos, e até nós vemos, depois que Satanás é expulso, ele também tentando aos nossos primeiros pais, Adão e Eva, da mesma forma, falando, olha, Deus criou vocês, realmente, vocês têm uma bênção toda, podem comer todos esses alimentos, mas, nossa, eu quero dizer para vocês, que aquele fruto ali, Ele mandou não comer, porque se vocês comerem, vocês serão como Ele. E ali, induziu também os nossos primeiros pais a não terem contentamento, mas desejarem algo além daquilo que Deus graciosamente tinha concedido. Aqueles anjos eram orgulhosos. Outro exemplo, Sodoma e Gomorra. Judas também dá, seu erro foi entregar-se à prostituição. Eles perverteram a sociedade corrupta, extremamente corrupta, colocando o prazer acima de todas as coisas. E sempre quando o prazer é colocado, absolutizado, todos os demais valores são postos por terra. O comer é certo,
Tudo bem, o Senhor nos deu alimento, mas o comer demais é glutonaria. O beber, tudo bem, mas o beber demais, ali realmente é o beberrão, e todos esses, o inferno os espera. A questão da homossexualidade, que é tratada muito, é enfatizada em questão do Sodoma e Gomorra, os efeminados e sodomitas, aos quais Paulo trata em outra ocasião. Todos esses são realmente pessoas que não se conformaram, mas quiseram ir além. E Deus entregou a vergonha, como em Romanos capítulo 1 fala. Não permanecendo, não se agradando, não se permanecendo na condição natural. Se quiseram ir além, cometendo coisas abomináveis. Devemos ter cuidado com toda teologia que enfatize o direito do homem ao prazer, acima da obediência à palavra de Deus, a santidade. Essas pessoas podem se infiltrar na igreja, e nós temos que ter cuidado. Nós temos que tomar cuidado e procurar perceber quando palavras que não estão de acordo com as sãs escrituras, nós devemos então falar não. Essas pessoas podem estar sim entre nós, e podemos estarmos sendo dissuadidos por elas. Devemos tomar cuidado. Eles vêm para nos fazer naufragar. Um exemplo clássico, em Apocalipse, capítulo 2, versículo 20, o apóstolo João fala de uma mulher que estava levando vários homens da igreja ao adultério. Até João fala dela, trata dela, coloca o nome de Jezabel. Ela fala assim, essa aí é como se fosse uma Jezabel. E no Antigo Testamento, Jezabel era uma pessoa totalmente imoral, profana, que levou ali ao rei a nação a praticar coisas imorais. Ali também, em Apocalipse, nessa igreja, o Senhor manda essa carta enérgica, porque essa mulher estava falando para os homens, olha, tudo bem, na verdade, vamos adulterar, vamos praticar coisas imorais, porque só praticando essas coisas imorais nós vamos conhecer a profundidade realmente do pecado. Nós vamos saber o que é pecado só depois que praticá-lo. Muitos podem estar ensinando coisas vãs, abomináveis como essas. E nós temos que estar buscando não algo que nos agrade, mas nós devemos buscar a palavra fiel, a palavra do Senhor. E Deus, o que o Senhor faz? Deus não queria somente nos lembrar do erro desses seres, desses povos, mas Deus quer nos lembrar também de algumas coisas, de uma coisa importante, Ele age. Deus não fica apático, inerte, indiferente ao pecado, indiferente ao que é praticado. Às vezes vivemos tão livremente que achamos que Deus não está nem um pouco interessado nos deslizes humanos. Ah, não, é só um pecadinho. Pecado é pecado. A única diferença é que tem uma maior ou menor amplidão, vai atingir mais ou menos pessoas, mas pecado é pecado. Você cobiçar, ali no seu íntimo, você pecou tanto quanto um adultério físico, mas ali pode trazer maiores consequências, a maior quantidade de pessoas. Mas em todos esses exemplos que Judas cita, a questão de Israel, os anjos, também cita ali o povo, a Sodoma e Gomorra, ele fala que como Deus agiu, em primeiro lugar, Ele age com misericórdia. Deus permite que seu povo experimente misericórdia. Deus age assim. Os israelitas, o Senhor libertou, mesmo eles não sendo merecedores. Em Oséias 11, versículo 1 e 2, fala assim, quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho, quanto mais eu os chamava, tanto mais saíam da minha presença.
Deus chamou aquele povo, chamava aquele povo, e ainda assim aquele povo se afastava. O Senhor liberta aquele povo, leva ali para o monte. Moisés sobe no monte, recebe os 10 mandamentos. Quando Moisés chega lá embaixo, o que o povo tinha feito? Tinha derretido brincos, anéis, pulseiras e feito um ídolo para eles. Mesmo depois de ter visto todas aquelas maravilhas do Senhor. O Senhor tirou eles da escravidão, mas a escravidão do pecado ainda habitava os seus corações. Os ídolos dos seus corações ainda permaneciam, mesmo que o Senhor tivesse tirado daquela sociedade idólatra. E o Senhor conhecia. Os anjos foram feitos um pouco maior que os homens, diz Hebreus 2, versículo 7. Isso é misericórdia, uma condição maior. Sodoma e Gomorra, Deus enviou Ló. Ló estava ali no meio daquela cidade, um homem justo, um homem temente ao Senhor. Aquele homem, com seu proceder, estava demonstrando, pregando ali a palavra do Senhor, com seu viver reto, sua condição. Eles tiveram condição de aprender com a conduta daquele servo de Deus. Mas também o Senhor age em segundo lugar com imparcialidade. O Senhor, Ele pune os egípcios, o Senhor pune os cananeus, mas o Senhor também pune o seu povo. O Senhor pune os maus? Sim, mas também o Senhor pune, Ele disciplina o seu povo, quando esse peca, quando esse dá as costas para eles. Não estamos livres da justiça divina só porque nós somos povo de Deus. Tem muitas pessoas que acham, não, que isso, Deus é meu pai, Ele é camarada, Deus é pai, não é padrasto, né? Alguns diziam, um ditado antigo. Somos povo de Deus, nada vai nos acontecer. Mas, na verdade, a palavra de Deus nos diz algo bem diferente. Miqueias 3,11, Deus executa muito mais juízo sobre o seu povo, porque nós conhecemos a verdade, nós conhecemos o que é verdadeiro, nós conhecemos o que é certo, nós temos o Deus Todo-Poderoso que nos ensina sobre o que é adequado, sobre o que é bom, sobre o que lhe agrada, e por isso, Senhor, a correção para nós tem um peso maior. Não pensemos que podemos fazer o que quisermos. Davi, ele adultera, ele cobiça, adultera, até ali força aquela mulher ao relacionamento, um estupro. Ele assassina depois o esposo dela, mas isso tem consequência. Batseba, ela engravida, mas aquele filho morre. Ananias e Safira, por exemplo, em Atos fala deles, que eles pegaram e mentiram, eles morreram por conta da mentira. Saul, por conta de ter desprezado o Senhor, ele perdeu o trono. Tem consequências. Mas como Deus age? Deus age em terceiro lugar, preservando o justo. Deus não age de forma sem critério. Nós vemos, por exemplo, quando o Senhor chama Noé, era um homem justo, era um homem que andava na presença dele, e o Senhor fala, eu vou preservá-lo, vou destruir, porque o mal está disseminado de uma tal forma que eu vou fazer parar com isso. E o Senhor então fala para que Noé construa a arca, ele constrói, gasta ali os seus 100 anos construindo aquela grande embarcação, ele, a sua família e animais ali entram para dentro da árvore, o Senhor preserva, o Senhor não pune o justo. Deus faz extrema diferença entre o justo e o injusto. Quando Deus destrói os israelitas, destrói os que não creram. Ele não destrói a todos. Aos anjos, aos que não guardaram o seu estado original. Mas aqueles que permaneceram ali na presença do Senhor, esses permaneceram, não foram punidos. De Sodoma e Gomorra, o Senhor tirou a Ló de Sodoma, preservou a vida daquele servo. E até nós vemos
Abraão intercedendo por aquele servo de Deus, e começa com 50, e 45, 40. Senhor, se faltar 5 para 40, 35, 30, se tiver 10, eu não vou destruir aquela cidade. Não tinha nem 10. E o Senhor sim destrói, mas livra Ló de lá. Deus não é injusto. Deus não sai por aí punindo a todos, mas Ele pune aos infiéis. O que nós, como igreja, devemos fazer? O que nós, como igreja, devemos fazer? Tomar cuidado, para não sermos contaminados por aqueles que negam o Senhor, que transformam a sua graça em libertinagem. Aqueles homens, como disse, estavam pervertendo, estavam ensinando coisas morais, eles mesmos estavam ali praticando coisas abomináveis, e falavam que estavam fazendo a obra de Deus, que tinham o Espírito. Judas fala, vocês não têm o Espírito Santo não. Pelo contrário, nós temos que tomar cuidado, para não sermos contaminados. Saber que Deus não está apático, Deus não está indiferente, Deus não é surdo, não é cego para o pecado, para a maldade do homem. Ele age em favor da sua igreja, Ele preserva a sua igreja. Que nós tenhamos isso em mente, que nós não esqueçamos dessas verdades, que nós cuidemos sempre para viver uma conduta santa, uma vida santa, nos desviando de todo ensinamento que seja contrário à palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez. Bendito Senhor, nosso Deus e Pai, louvamos ao Senhor pela Tua bondade, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, sabendo que o Senhor tem nos preservado, que tem nos instruído, que tem nos fortalecido, que tem nos amparado, o Senhor que tem nos feito crescer, o Senhor que tem nos feito firmar em Ti, é o Senhor também que nos fala para tomar cuidado, para buscar aqueles que estão se desviando, para aqueles que têm dado ouvidos a essas mentiras. Que nós, como Teu povo, estejamos então sempre alertas, vigiando constantemente. Se conosco, assim nós pedimos, em nome de Jesus Cristo. Vamos colocar-nos de pé para a bênção.